Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schum e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje a conversa é sobre o que te ajuda a se desenvolver na carreira, como acelerar o seu desenvolvimento para que a gente possa atingir os objetivos de maneira mais rápida, como conseguir melhorar a aplicação das práticas no dia a dia dos nossos projetos e como é que, como comunidade, nós podemos nos ajudar nesse caminho de desenvolvimento. Será que eu preciso passar por todas as pedras do caminho? Ou será que eu posso, através da minha observação, das conversas e dicas de capacitação, aprender que existem alguns, não vou dizer atalhos, porque atalhos na verdade não tem, mas tem alguns caminhos já bem trilhados que se eu seguir vão me ajudar bastante. Então, uma conversa bem bacana. Eu tenho muita honra de receber 3 profissionais aqui que eu considero demais e que estão numa jornada de desenvolvimento muito legal e a gente vai ter uma conversa excelente hoje. Vamos lá. Quero apresentar para vocês o Leonardo Barbosa. Ele é engenheiro eletricista formado em 91, MBA em gestão de projetos pela FGV, é certificado PMP, PSM também, atuando hoje em projetos da Petrobras com energias renováveis, aí atuando em megaprojetos. O Daniel Murasawa, engenheiro de materiais e metalúrgico, gerente de projetos com experiência na cadeia de valor do alumínio no Brasil e no Canadá, professor adjunto em gestão de projetos na UQTR, possui certificação PMP, certificação em Change Management Foundation e Practitioner. E o Wilson Krieger, engenheiro de produção com mais de 15 anos de experiência na gestão de projetos de capital, com atuação nos setores de mineração, celulose, petroquímico e infraestrutura. Atua desde as fases iniciais do FEL até a execução, com domínio de AWP, BIM 4D e as boas práticas do PMI. Leonardo, Daniel, Wilson, sejam muito bem-vindos ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Schoma. Boa noite a todos. Obrigado, Schoma. Boa noite, pessoal. Obrigado, Schoma. Boa noite para todo mundo. Espero que seja um bom momento para a gente aqui discutir sobre tudo isso aí. Maravilha, vamos lá, vamos falar de projeto, que é aquilo que a gente gosta de fazer e a gente não vive sem. Para começar, eu quero que cada um conte brevemente a sua história até aqui, onde vocês atuam hoje, e o que mais motivou vocês lá atrás a entrar na área de engenharia e construção, especialmente na área de projetos, porque a gente sabe que tem muito das nossas carreiras que às vezes é aquela carreira acidental, né? Eu nem sabia que eu ia parar em projeto, mas o destino me levou e a partir dali eu segui. Então vamos lá, quem quer começar? Eu começo, Schoma. Você está falando aí, já lembrou de mim mesmo, já me lembrei aqui da minha experiência quando você fala de que o destino vai levando a gente, né? Eu hoje tenho 57 anos, formei em 91 e já fiz muita coisa, né? Já fiz muita coisa na vida, já dei aula, já tive empresas. E em 96 eu passei no concurso da Telemig, fui trabalhar, fui ser funcionário público federal, então trabalhando como engenharia na área de telecomunicações, né? Foi muito bom, aprendi muita coisa e tudo, passei pela privatização, e depois eu fui me aventurar com outras coisas, também montei uma empresa, fui trabalhar com fotografia, mas passado 8 anos nessa área eu voltei para engenharia. E em 2015, atuando como gerente de engenharia numa empresa de construção e manutenção de rede e distribuição de média tensão, eu me envolvi muito nessa área, né, já assim de projetos, mas muito mais como execução do que propriamente dito como um projeto de engenharia, né? Então, gerenciando equipes, gerenciando, né, obras, tanto dentro de Vale, Petrobras, e passando por muitas dificuldades, que nem sempre a gente tem as pessoas com o conhecimento necessário, né, de gestão de projetos, usando as questões técnicas, os conhecimentos e as boas práticas, né? Então, assim, te falar, eu sofri muito, sabe? Sofri muito nessa área aí, executando esses projetos, mas aprendi muito também, aprendi muito. E depois, em março de 2021, eu desliguei da empresa e então comecei a buscar mais essa área, né, para ter mais conhecimento e tudo. Então tirei o meu PMI, minha certificação, né, meu PMP,
e logo em seguida já comecei meu MBA na FGV, que eu sabia que era isso que eu queria, né? Ser um gerente de projetos. Então procurei me capacitar, me especializar, e então comecei a ir em busca de oportunidades nessa área. Então, assim, venho trabalhando nessa área como gerente de projeto, e tem sido, assim, muito bom. É claro que a gente passa por dificuldades, a gente não tem nada em curso nenhum que prepara a gente, muitas vezes, para aquilo que é a realidade, né? Até porque, muitas vezes, na realidade, o mercado, o momento, o time do projeto, às vezes atropela as boas práticas, a gente tem que aprender muito, né, nesse caminho. E aí a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter uma mente aberta, uma boa capacidade de negociação e ir em frente, né? Então, assim, essa é mais ou menos a minha história, tenho aprendido muito, né? E estamos aí, cada dia mais aprendendo, tanto como estudando como na prática. Sempre aprendendo, né? Isso que é bacana. E é uma característica do grupo aqui, como vocês vão ver. Então tá, posso ser eu então, o próximo. Então tá, eu comecei como projetista, né, na minha trajetória, então isso sempre fez, digamos assim, projeto sempre fez parte desde quando eu comecei a trabalhar, né. Lá por 2009 que eu comecei que eu entrei a começar no planejamento de projetos de óleo e gás, né, que era uma empresa que ficava aqui em Porto Alegre, enfim, então entrei no setor do planejamento, né, e lá a gente fazia comecei a ter essa vivência da gestão de projetos, né, o que é a expectativa do cliente, quando a gente pode entregar, como, né, toda essa gestão, né, do que tu precisa fazer para o acompanhamento. Então, dentro desse contexto, eu vi assim, tô gostando desse ramo. Então, ali eu continuei no ramo de óleo e gás até me tornei coordenador de planejamento, e lá, em mais ou menos 2016, teve alguns percalços do setor de óleo e gás, né? O que é comum agora que no setor de projetos, né? Também faz parte, ônus do ramo, né? E aí eu fiz alguns trabalhos de consultoria até mais ou menos lá por 2020, onde eu comecei a trabalhar em projetos de telecom, aqui em Porto Alegre também, né? E até mais ou menos 2020, meio para o final de 2021, aí eu voltei para projetos de capital ali ali, numa vizinha aqui de Porto Alegre, que fica em Guaíba, que é uma empresa de celulose. E ali voltei, a gente fez algumas paradas de manutenção, fizemos também uma ampliação da planta, né, que tinha alguns desafios muito grandes, inclusive um CAPEX, né, na casa de bilhão também. Então, no final desse contrato, tive algumas experiências com o BIM, né, voltando para óleo e gás, até mais ou menos até janeiro de 23, que aí eu mudei de ramo, que também é uma característica, estando em projetos de capital, trabalhar em mineração, óleo e gás, celulose, né? Acabei indo também para mineração, só que mineração já não foi em Porto Alegre, foi lá no interior de Goiás, né? Pela Anglo American, trabalhando pela Progen na Anglo American, né? E lá tive um contato grande assim com projetos de CAPEX, né? Trabalhava com os projetos estratégicos lá, né? Então foi uma experiência bem interessante, mas dentro do nosso ramo também eu tinha por questões pessoais, acabei retornando para Porto Alegre, né, e trabalhando aqui em Porto Alegre na TMSA, onde eu estou hoje, né, trabalhando na engenharia, fazendo a parte da gestão dos recursos da engenharia na TMSA, né, no setor de agroindústria. Então, e nesse contexto, né, de
de toda essa vivência, a gente passou, busquei algumas formações em paralelo, né? Fiz um MBA em gestão de projetos, em consultoria empresarial, uma pós em BIM também, né? E algumas certificações em AWP. Isso é uma característica de quem quer entrar para o ramo, assim. Tu sempre vai ter que estar trabalhando, que é recompensador, porque tu consegue nessa parte de gestão de projetos, tu consegue você sempre está aplicando ferramentas novas, ideias novas, conversando com as equipes, né? Então, isso essa que é a minha paixão, né? Que eu digo, que de trabalhar na gestão de projetos, né? E até hoje, desde dos meus primeiros cronogramas lá de óleo e gás até hoje, subindo num carregador de navios, sempre a gestão de projetos está, né, no nosso sangue, né? Onde tu pode melhorar, onde está o caminho crítico. Peraí, aquela compra de suprimentos ali não a gente precisa otimizar esse processo e assim por diante. Bacana, uma coisa vai levando a outra, né? A gente tem muito que discutir aí, muito legal. Daniel, e contigo? Bem, boa noite a todos. Daniel Murasawa, natural de São José dos Campos, do time aí de Joseense, Vale do Paraíba. Minha carreira na gestão de projetos, na verdade, foi um processo fluido de engenharia para gestão de projetos. Eu acho que muitas pessoas têm esse parkour desse jeito, né? E, bem, eu sou aluno do Colégio da Embraer, Juarez Vanderlei. Lá foi o primeiro contato que eu tive com engenharia, né? Programa de pré-engenharia. E depois, quando fui prestar vestibular, eu passei no processo lá no curso de Engenharia de Materiais na FEG, Unesp, em Guaratinguetá, lá de Aparecida do Norte. E metalurgia sempre foi minha paixão, assim, né? E aí, durante a graduação, fiz estágio de verão na Tenaris Confab. Depois fui estagiário da Gerdau em Pindamonhangaba, com a Sheila, em aços especiais, na parte de PCP. E aí surgiu o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Tive a oportunidade de ir para a Universidade do Alabama, Universidade Forrest Gump, do filme do Tom Hanks lá, Run, Forrest Run, sabe? E passei um ano lá, aprimorar o inglês, estudar engenharia metalúrgica. Voltando para o Brasil, interessante que nesse meio do caminho, essa ida para os Estados Unidos na volta, o cenário econômico do Brasil mudou bastante. E quando eu me formei em 2015, estava bem desafiante, digamos assim, né? Achar uma oportunidade de emprego, ainda mais em engenharia de materiais, né? E com muita luta, eu consegui passar no processo como trainee, no primeiro programa de trainee da Hydro, Norsk Hydro, que é um grupo norueguês, que tem toda a operação da cadeia de valor do alumínio no Pará. E aí eu fiz a mala e fui para o Pará. Isso daí foi 2016. Lá eu passei e fiz o job rotation em Paragominas, na Lunorte, morei na Vila dos Cabanos, depois lá em Barcarena, e depois morei em Belém. Então foi lá que eu comecei aí a partir de projetos, mas como engenheiro de processos ainda, né? E depois da Norsk Hydro, eu recebi uma oportunidade para ir para a Alubar, que é o grupo também ali em Barcarena, né? Ele faz, nesse caso, produção de vergalhões e cabos elétricos, e estando nesse grupo, surgiu a oportunidade de fazer parte do processo de internacionalização, e foi quando o grupo adquiriu uma usina no Quebec. E isso explica o porquê que eu vim parar no Canadá, finalmente, né, no Quebec. E aí eu participei do grupo como gerente de projetos, né, não com esse título oficial, mas fui responsável pelo projeto de comissionamento da fábrica, junto com uma equipe muito forte, tanto local quanto a equipe do Brasil. E nesse processo foi de engenheiro de processos, qualidade, operações, fui engenheiro de processos, coordenador, gerente. Foi um processo fluido, assim, de forma... Eu comecei a fazer projeto, digamos, sem saber o que eu estava fazendo projeto, sem as boas práticas do PMI e do Guia PMBOK, mas já fazendo projeto, né, na prática. E sentindo esse modo freestyle de fazer projetos, eu
passei por uma reflexão, como é que eu posso melhorar, né, todo esse processo. E foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado em gestão de projetos com o professor Darli, na UQTR. Inclusive, o professor Darli é meu mentor, né? Ele em Trois-Rivières, ele mora em Trois-Rivières, né? E foi quando conheci o professor Darli, e aí surgiu a oportunidade. Mas largar uma carreira e voltar para a universidade não é fácil. Aí, com muito planejamento financeiro, eu falei, não, tem que ser agora. É como a frase que a gente discutiu durante o PEP, né? Se não tem o caminho, eu vou abrir o caminho, né? E aí eu peguei a minha reserva, voltei aos estudos. Só que eu só tinha o budget, o orçamento para 1 ano, né? Então foi aquele desafio. Não sabia falar direito francês, eu botei como desafio, como meta em 1 ano, aprender a falar francês também, que no Quebec, apesar de estar no Canadá, Quebec é 100% francês, né? Tirando Montreal. E aí foi. Comecei a estudar gestão de projetos, as boas práticas. Lá eu conheci o guia, o PMBOK, o PMI. Depois eu me tornei PMP, né? Fiz o exame e tudo. E seguindo as boas práticas, conheci outros, tem métodos e outros frameworks, né? Tem o método PRINCE2 também. Então, foi meio que um processo fluido da engenharia, gestão de projetos o processos, né? Para projetos. E aí surgiu uma oportunidade, nessa época eu morava em Trois-Rivières com a minha esposa, e ela recebeu a oportunidade de vir para morar em Sept-Îles. É assim, Sept-Îles, não sei se vocês conhecem, significa 7 ilhas. Você pensa um lugar longe, no norte, onde vê a aurora boreal, assim, né? Então aí lá você vai um pouquinho mais para cima ainda, é onde eu moro hoje. Vejo a aurora boreal do quintal aqui de casa, de vez em quando. E aí surgiu a oportunidade e em Sept-Îles, por coincidência, tem a maior fábrica de alumínio das Américas, que é a Alouette, né? E aí eu apliquei para a Alouette, depois de 3 semanas da mudança em Sept-Îles, eu comecei a trabalhar na Alouette pela primeira vez como um cargo oficial, gerente de projetos full time, né? E aí tive projetos de indústria 4.0, rastreabilidade, qualidade, tratamento de superfície do metal e tudo, né? E agora, neste exato momento, semana que vem, na verdade, eu recebi um outro desafio. Dessa vez, mudar de metal. Eu deixo um pouco a área do alumínio e vou trabalhar com cobre na Glencore. Começo semana que vem. Então, é isso. O meu background assim, foi de engenharia, processos para projetos, de uma maneira bem fluida, né? Sem conhecer, no início foi muito freestyle, mas aí eu pensei, não, eu tenho que aprender as boas práticas. E numa dessas, nesse espírito de melhoria contínua, foi aí que eu conheci o Shoma pelo podcast, né? E aí eu comecei a pesquisar, fiz uma procura e até achar o PEP como oportunidade, né? O GPIFEL e o PEP, né? E foi lá que eu me tornei aluno do Shoma. E isso explica por que eu tô aqui hoje com vocês. Obrigado. Muito bacana, olha que legal, né? Eu gostei do termo que você usou, né? Modelo de gestão de projetos freestyle, né? Esse é o que mais a gente vê, né? Ou é o freestyle, ou é o ágil, né? Bacana, muito bom. E uma coisa que a gente pode notar de comum aqui no grupo, vocês vejam, quem está aí nos acompanhando, né? Aprendizado contínuo. Todo mundo aqui foi atrás de certificação, MBA, especialização. A mudança de indústrias também é bastante comum para quem trabalha com projeto, como o Wilson falou bem, o Léo também, o Daniel também. Então, trabalhar em áreas diferentes e trabalhando em oportunidades diferentes nos leva também a mover geograficamente. Se a gente pegar a distância entre o Daniel lá no Canadá e o Wilson no Rio Grande do Sul, dá um bom trecho. Então, algumas horas de viagem. E a gente vê que interessante, né? Características aí da nossa área de projetos, que é assim, a gente tem que ser cada vez mais de 1001 utilidades. E para isso a gente tem que buscar capacitação constante, está sempre querendo aprender e muitas vezes estudando por conta própria para correr atrás dos nossos desafios. Eu até fiz uma provocação esse final de semana num post que eu vi bem interessante, que era um gráfico bem simples, assim, mostrando numa barra, como se fosse um gráfico gigante. Se você pega a vida de um esportista profissional, o quanto tempo ele treina e o quanto tempo ele performa.
E aí é uma diferença absurda, né? Pensa em atletas olímpicos, até mesmo jogador de futebol que está jogando 2 vezes por semana, o cara treina 5 vezes na semana e joga 2. E a gente no ambiente corporativo, daí tinha outra barrinha, era assim, um risquinho no meio da barra era o treinamento, que tinha aquelas 8 horas por ano que a empresa vai botar alguém numa sala para dar um treinamento. E a gente vê que num ambiente tão dinâmico quanto o nosso e de tão diverso, o quanto a gente precisa de fato correr atrás da capacitação, isso vai muito da nossa responsabilidade como profissionais. Se a gente quer ter uma carreira que se desenvolva, a gente tem que fazer isso por conta própria, porque nenhuma empresa vai pegar pela mão e dizer assim, olha, eu vi aqui que você é uma pessoa diferenciada, eu vou te transformar em CEO, vem cá que eu vou te treinar até lá e vou te sentar na cadeira. Não, as coisas que a gente conquista normalmente é na força, né? Assim, eu tenho que estar performando muito antes de ter o reconhecimento e ganhar o cargo. A gente sempre já tem que estar performando no cargo acima. E é bacana ver nesse grupo tão especial assim a mesma pegada, né? De buscar certificação, capacitação, etc. E muito mais. A gente vai falar mais disso. E eu quero aproveitar esse gancho para provocar vocês, né? Perguntar no seguinte sentido: o que vocês, que aprendizados marcantes vocês tiveram no campo que não tinha como ter na sala de aula? Ou, né, gostaria que tivesse tido na sala, mas foi aprender no campo, muitas vezes na pancada. Até como exemplo, quando o Wilson comentou ali, poxa, eu comecei a trabalhar como projetista e depois eu fui para a área de planejamento. Eu já contei várias vezes que quando eu saí da faculdade da Federal do Paraná, eu saí como calculista. A gente não teve uma matéria de gestão, uma matéria de planejamento, e o meu sonho era trabalhar com planejamento. E o que a gente vê na faculdade, eu via naquela época, era zero. Então você cai no mercado, né, com um gap enorme para várias outras funções, né? Se eu fosse para ser um projetista, talvez estivesse quase pronto, só ia faltar experiência. Mas para a parte de gestão, que era o que eu queria, eu estava completamente despreparado naquilo. Então, o que para vocês pegou muito assim nessa trajetória tão rica? Poxa, isso aqui foi uma coisa que me ensinou muito e que eu não vi lá atrás nos meus estudos mais formais. Quem quer começar? Eu posso fazer meu comentário? Uma coisa que eu vejo de divergência assim na universidade, por exemplo, e na prática, se a gente pega o triângulo do PMI, né, a parte de Power Skills, a gente só aprende nadar nadando, né? E na prática, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente fala aí de 80% de comunicação, ter persuasão. Muitas vezes a gente vai trabalhar dentro de uma equipe de projetos, né, com superiores hierárquicos dentro da organização. Eu vou ter que trabalhar com o diretor, que o cara está uns 2, 3 níveis acima de mim, e mesmo assim eu tenho que utilizar da negociação e ter uma boa relação para que eu consiga ter o meu resultado do projeto finalmente, né? Mesmo se o cara é o diretor, o gerente, ou a diretora, hierarquicamente superior, né? Então, toda essa parte de negociação, na prática, eu vejo que essa parte de Power Skills é o maior desafio para aprender, aquele Soft Skills que é muito hard de aprender, sabe? E isso é uma coisa que, assim, dá para estudar? Dá. Dá para aprimorar? Sim, dá muito. Mas é uma coisa que só a prática, de fato, vai trazer. Mas tem a questão da prática de você sempre estar apanhando e a prática de, com o background, você, não, peraí, isso aqui, se eu ajustar a minha comunicação, como é que eu melhoro, né? E aproveitando o gancho, a gente está vendo aqui como é importante para todo profissional, e em especial profissionais de projeto, que vão se comunicar o tempo todo com vários stakeholders diferentes, como as habilidades de comunicação são importantes. Como isso pode te destacar muito dentro do grupo, como isso ajuda muito a você superar os seus desafios ali técnicos, criar essas interfaces que o Daniel comentou, e a gente vê também o contrário, você vê profissionais que tecnicamente são muito bons, mas que têm muita dificuldade de se comunicar ou se fazer entender. E isso limita o crescimento das pessoas nas organizações. Então é outra coisa que a gente tem que estar sempre de olho, né? Que bom que você trouxe aí, Daniel. Não é só a parte técnica, mas se eu não conseguir comunicar, eu não vou colher os frutos.
Sim, e só adicionando também, Shoma, falar em português às vezes já é difícil utilizar das Power Skills de uma maneira assim optimizada, né? E quando a gente parte para outro país, um projeto internacional, falar inglês, falar em francês, aí o desafio às vezes pode aumentar, porque a gente não fala só de comunicação a parte verbal, mas também tem a parte cultural a seguir também, que às vezes o simples fato de eu utilizar uma mão, duas mãos para entregar alguma coisa para alguém faz toda a diferença já, né? Então, tem todo o contexto que eu vejo como desafio e na parte de projetos faz parte do dia a dia, né? Trabalhar com equipes multidisciplinares e multiculturais, nesse caso, né? Não faz, com certeza. Às vezes você pega tanto na parte técnica e esquece a parte humana do negócio, e é aí que as coisas falham, né? Muito bom. Diga, Léo. É isso aí, você tá falando das coisas que a gente vive, né? E na escola a gente não aprende, né? Na universidade a gente não tem como aprender, né? E uma das coisas que eu falei muito no PEP e que o PEP me ajudou a ver que eu não sofro sozinho, né? Porque quando a gente conversa, nós conversamos nós quatro, é aquela questão assim, por que as empresas insistem em fazer o telhado antes da base, né? Ou junto com a base. E isso a gente não tem jeito, a gente enquanto você está ali fazendo um MBA, está estudando para tirar certificação, né? Tudo parece bonito, mas quando chega na hora, na maior parte das empresas, e aí eu falo com um pouco mais de tranquilidade hoje, porque eu vi que a gente compartilhou um sofrimento parecido, né? De como que as coisas são atropeladas, né? Os prazos são atropelados. E eu já vivi coisas assim, tanto em ocasiões em que eu estava como gerente de uma obra, em que nós éramos uma empresa EPCista, né? Estava executando e fornecendo material e projeto. Como nós não fazíamos projetos, a gente contratou uma empresa projetista, mas tínhamos que executar. A obra e o projeto andavam mais ou menos juntos, sem falar nos dias que a obra estava na frente do projeto, e como isso é sofrido, como é difícil, como é estressante, né? E depois, trabalhando como gerente de projeto em empresas de engenharia mesmo, a gente vê a pressa que as empresas têm de fazer as coisas por causa do time do negócio, e muitas vezes isso atropela, as coisas são feitas tão juntas, tão em paralelo, né? O fast tracking é tão radical que a gente fica louco às vezes, né? E não tem escola que às vezes ensina como é que a gente tem que ver isso aí. A gente tem aquilo que eu falei, tem que ter o jogo de cintura, né? Um conhecimento generalista também ajuda muito, a comunicação e saber realmente ter uma certa até a questão política da coisa, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, como eu falei, para poder levar isso em frente. Isso aí só na prática mesmo, só no sofrimento que a gente aprende. É só na fogueira mesmo, não tem jeito, né? Não, e principalmente em projetos, assim, eu acho que uma dos maiores aprendizados que tu tem que ter é a parte principalmente relacionado com pessoas, comunicação, tu ter uma gestão das próprias expectativas e frustrações, assim, saber negociar, chegar numa reunião, tá tudo trabalhar a semana inteira na apresentação, vai apresentar para a diretoria, no segundo slide já, sabe? Então, tem esses saber, né, respirar, manter a calma, né, e tocar e seguir com a apresentação. Isso é o dia a dia de quem trabalha com projeto, né? Tu pegar, lidar com as tuas frustrações e as frustrações das partes interessadas, né? Às vezes não é só cliente, não, é dentro da tua própria equipe, né? Tu pegar, manter como se diz, manter o moral da equipe, né? Não, nós vamos atingir, vamos chegar no objetivo, né? A gente tem onde chegar, né? Manter o plano, né? Embora, né, a gente sabe que dentro do quem está no mercado há tempo sabe que
percalços acontecem, né? A gente tem alguns CAPEX que, de fato, os prazos são bem desafiadores, mas também às vezes fica até uma dúvida se a gente conseguiria aprovar esse CAPEX se não tivesse um prazo tão desafiador e a gente se propunha, né, a atender, né, dentro daquela expectativa para entregar, né? Então, saber lidar com as expectativas, inteligência emocional e lidar com as pessoas, eu acho que esse é um aprendizado que devia ter um pouco mais na faculdade, ou enfim, fora. A gente vê como é importante, né? Fico vendo todo mundo falando assim, uma das coisas que eu fico, que a gente percebe também, ou por exemplo, foi falado aqui já, né, que você trabalha em às vezes várias indústrias, aí então você sai de uma coisa, vai para outra, tem essas questões, igual eu tô falando de questão de cronograma, de desvios, a questão da adaptabilidade, né? Como é importante você se adaptar e gerenciar essas dificuldades, essas coisas que vêm. Então, por exemplo, meu caso, eu saí recentemente de indústria farmacêutica, agora estou trabalhando com biocombustíveis, né? Então, assim, você tem que ir aprendendo rápido, se adaptando né, e aprendendo a conversar, a dialogar ali, mesmo que você não seja especialista, mas saber fazer as perguntas certas e ir conduzindo, né? A adaptação também é algo muito importante. Com certeza. E a gente enxergando assim, aonde que a gente quer chegar, como é que a gente quer contribuir para aquele ambiente, para aquele projeto, isso tudo faz com que a gente supere muitas barreiras, porque de fato, o Wilson falou das expectativas, né? E o Léo trouxe a questão da adaptabilidade, como é que eu consigo ajustar para o ambiente que eu estou e conseguir performar o mais rápido possível através de aprendizado, né? Correr atrás, entender o projeto, entender a indústria, mas estar disposto a se adaptar e não fazer o contrário, achar que o ambiente tem que se adaptar a gente. Eu passei por uma experiência bem interessante. Lá atrás eu fui para Angola, passei um ano em Angola, lá na província de Benguela. E é uma experiência marcante para todo mundo, porque assim, naquela época, 2007, 2008, ir para lá com uma infraestrutura bastante deficiente, com várias carências, então tinha várias coisas que eram bastante limitadas. Acesso à internet era super difícil, o que tinha disponível no mercado para comprar de comida era limitado em relação assim à variedade. Você não tinha o que fazer no tempo livre, porque você não tem, né, aonde ir, etc. E surgiam as oportunidades de ir para o interior em algumas missões que o governador pedia, e eu era sempre o voluntário para ir, porque eu pensava o seguinte: poxa, quando que eu vou ter a chance de voltar aqui de novo? E se voltar, por que eu vou para o interior, conhecer as comunas super isoladas e tudo mais? Tinha lugar que você demorava 4 horas de carro para poder chegar em alguma casa, né? E então eu ia e cheguei a dormir em canteiro de obra, cheguei várias vezes, eu levava a garrafa PET com água na mala para poder tomar banho, chegava em lugares que não tinha água encanada. Então, mas eu sabia que, poxa, eu tô aqui, eu vou viver essa experiência, vou fazer o que precisa, fazer o meu trabalho. Se o problema da obra tá lá, eu vou ver, eu vou reportar o que eu tô vendo, né, fazer os meus relatórios e tudo. E a gente via que essa questão da adaptabilidade, ao longo do projeto, algumas frentes novas foram surgindo, a gente foi contratando profissionais e aí fazia todo um briefing. Gente, você vai vir para cá, a vida é assim, funciona desse jeito, a gente trabalha para caramba, trabalha de noite, trabalha final de semana, tem isso, tem aquilo e tal. Ok. A pessoa chegava na primeira semana já, né, reclamava disso, reclamava daquilo, e pô, mas a gente falou que tinha essas limitações e tudo. E de fato, tinha profissionais que não ficavam, né? Ficavam muito pouco tempo, um mês, tal, vinha embora, não voltava mais. Então é questão da adaptabilidade, né? Claro, às vezes você tem uma quebra de expectativa, alguma coisa não foi bem comunicada, mas a gente no ambiente de projetos, naturalmente ele é um ambiente em mudança. Cada hora o desafio é diferente. A gente tem que estar pronto para isso, encarar da melhor maneira, né? E aí, pegando o gancho nessa conversa, vocês todos aqui, bastante experientes e que passaram por indústrias diferentes e que sempre buscaram, né, um novo patamar, mais aprendizado, adaptabilidade e tudo mais,
o que vocês acham, de maneira assim, bem pragmática, o que na visão de vocês, separa um profissional médio de mercado daquele que se destaca? Porque se eu tenho, de onde que eu estou partindo? Se eu tenho uma visão que eu quero me desenvolver, é porque eu não quero olhar para o lado e ver que tem 1 milhão de pessoas que são iguais a mim. Se eu quero me destacar, eu tenho que estar diferente. O que para vocês, na visão particular de cada um de vocês, destaca um profissional na área de projetos? Bom, nós falamos várias coisas aí, né? Várias coisas aí. Mas o que você falou agora também é muito interessante, né? Você vê que nós estamos aqui conversando, você já foi lá para Angola, né? Para Angola, foi lá para o interior da Angola. Eu já tive lá na ilha de Marajó. Tô vendo aí, Daniel tá Quebec, lá tá vendo gelo todo dia, neve todo dia. Então, assim, é tanto essa questão de disposição para tá se aperfeiçoando, para estudar, para adquirir conhecimento, quanto a pessoa que também está disposta a enfrentar desafios. Porque não adianta, se por exemplo, agora, por exemplo, né, eu entrei e estou... como é que produz hidrogênio? Nunca, né, tinha escutado falar, mas você tem que correr atrás, e não adianta ficar com 8 horas, pensando que é 8 horas de trabalho, você começa às 8, termina às 5, porque você precisa de tá lendo, você tem que estar aprendendo, tá estudando, aí aparecem coisas novas, como inteligência artificial, que você tem que também estar se adaptando a isso e se inteirando. Então eu acho que aquilo que diferencia muita gente é isso, é a questão de, primeiro, a questão de quem está constantemente buscando aperfeiçoamento e conhecimento, né, teórico e tudo, e depois está disponível para enfrentar os desafios. Mesmo aquilo que não é na área de conforto do indivíduo, ele vai, enfrenta, aprende, tem humildade para aprender, não é, e vai se adaptando. Isso aí não tem nada que ensina mais a gente do que isso, não. Então é isso que eu acho que diferencia muito o profissional. Pegando um gancho, falando sobre melhoria contínua, uma coisa também que eu vejo é ter paixão pelo que faz, sabe? Porque gestão de projetos não é a área mais suave da vida, sabe? Tem que gostar, sabe? Vai ter dias bons, mas vai ter muitos dias também que é problema com o cliente, problema com o fornecedor. Então, ter paixão pelo que faz, acho que faz um grande diferencial, traz aquela pequena diferença do resultado entre desistir, parar onde está ou continuar avançando, sabe? Porque vai ter dias ruins, vai ter dias chuvosos e tem que persistir, sabe? Tem que ter casca. E pensando na melhoria contínua, é sempre desenvolver mais casca ainda para aguentar desafios maiores ainda, né? É dessa forma que eu vejo, sabe? Por exemplo, o Leonardo falou de ir para Marajó, por exemplo, o Pará, assim, tem um clima diferente para quem está acostumado no interior de São Paulo, por exemplo, eu vim de São José, quando eu fui para o Pará, inclusive, não sei se você comeu turu, queijo de búfala, é a parte boa, né? Mas quando você está no meio assim, numa área isolada, onde tem a cadeia de suprimentos não é a mesma que está em São Paulo, por exemplo, né? Numa época que eu estava lá em Barcarena, a ponte caiu, um navio, uma embarcação bateu na ponte e derrubou a ponte. E aí, como é que a gente faz para transportar gás, transportar todo o suprimento para a produção, né? E aí são imprevistos assim que num dia normal, numa área, uma metrópole, não teria esse tipo de problema, mas lá só tudo passava pela ponte. E aí, como é que faz, né? Então, faz parte da emoção. Para gostar de gestão de projetos, tem que gostar de adrenalina também, sabe? Tem. Gostar da emoção, sabe? Às vezes a gente pensa assim, não precisava ser tanto também. Não precisava ser tanto, às vezes, né? Não, mas eu concordo, viu? Porque assim, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de coisas que se tornam rotina muito maçã. Por exemplo, talvez gerenciar um setor de manutenção numa empresa, talvez eu não gostasse tanto quanto a gestão de projeto, porque é um negócio que ele é muito mais dinâmico. E outra coisa, quando você acaba aquele projeto, você vai para outro projeto, as coisas são diferentes. Isso me atrai muito. Não sei se é meu pezinho ali no TDAH, sabe? Mas isso me agrada. E são várias coisas que eu tenho que dar conta ao mesmo tempo. Então, o gostar faz uma diferença grande.
Total, pegar aí, ter essa pegada aí de gostar do que faz, pegar, todo dia de manhã ter, não ser da equipe do sextou também, né? Eu brinco com o pessoal, É. infelizmente hoje é sexta, tinha que, a gente tem que aumentar as horas desse projeto, fazendo algumas brincadeiras assim, para descontrair o ambiente também, né? É importante, né? E convívio com a equipe, né? Mas na minha visão, assim, repetindo um pouco o que o pessoal falou, mas não foge muito disso na minha visão. O ter o aprendizado constante, né? A melhoria constante, né? Que o Daniel falou, né? Ter essa saber, né? O quanto tu pode se comunicar, o quanto os limites até onde tu pode ir com cada pessoa. Isso daí é com o tempo que tu vai pegando, mas um profissional que se destaca, ele sabe as forças, né? Quem tem saber identificar, né, no projeto as forças, né? Quem tem a influência, quem tem o poder de decisão, ir na pessoa certa, né? Para resolver, às vezes, aquele conflito, ou daqui a pouco só uma fase de rotina do projeto, mas tem que ir na pessoa certa e tem que chegar na pessoa certa na hora certa, né? Toda esse feeling, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas isso não exclui tu tá sempre se fazendo alguma formação, né? Uma formação formal, entre aspas, né? De fazer por exemplo, né? Eu eu comecei meu primeiro contato com o FEL foi quando eu estava lá no começo no óleo e gás, mas Uhum. uh, desde quando eu conheci o Shoma, por exemplo, nossa, é a primeira vez que eu vejo um curso de fato falando sobre FEL, por exemplo, né? Então esse caso aqui do Shoma foi importante assim para mim, assim, porque eu peguei assim, nossa, no curso a gente começa a conviver com outras pessoas, né, que estão com as mesmas dores, assim, que a gente tá passando nos projetos, né. Nossa, aquela fase inicial a gente também passou por uma coisa parecida, né. E a forma como isso é passado, né. Então todo mundo uma conversa bem aberta, assim, às vezes compartilha algumas experiências, né. Então isso daí tu ter também o contato, ter a tua rede, o teu network, pessoas que compartilham dos mesmos valores contigo, né? Isso eu acho que te faz, né, ter esse salto, assim, aquele algo a mais, assim, que faz decolar. É. E essa questão, né, da força da comunidade faz muita diferença. Até você comentou ali questão de treinamento, né? Eu lembrei agora quando eu entrei na Vale em 2011, naquele ano foram contratados 3.500 profissionais para projetos, só na Vale. E todo mundo trabalhava com FEL, porque era a época dos mega projetos lá dentro. Quantos treinamentos abertos de FEL tinha na época? Nenhum. Né? Isso foi uma coisa que lá me chamou muita atenção. Assim, começou a me dar aquele estalo assim, gente, mas espera aí, como é que está todo mundo trabalhando com isso e não tem um treinamento específico para esse pessoal, né? Entender bem as bases daquilo que está sendo feito e não ficar só achando que tem que seguir procedimento. Né? Então, anos depois surgiu aí o GPI. Muito bacana. E, bom, a gente está falando aqui, né, só para situar também o nosso público que está acompanhando, eu tenho o PEP, o Programa de Excelência em Projetos, que é um programa que a gente lançou no ano passado. Nós estamos aqui com a turma de fundadores do PEP, os primeiros que ingressaram no programa, que é composto por uma reunião individual, para a gente discutir os desafios, dar um direcionamento ali para dentro do programa, principalmente entender o momento de cada um de carreira, os seus objetivos. E depois nós temos 5 encontros em grupo, espaçados aí entre 2 e 4 semanas, aos sábados, aonde a gente tem uma linha mestra ali de assuntos principais para tratar
naquele encontro, mas são os participantes que trazem os seus desafios e a gente então discute durante a sessão potenciais alternativas e o grupo mesmo vai trazendo a sua experiência, a gente vai construindo ali em conjunto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente está abrindo a primeira turma de 2025 agora. O programa começa no dia 24 de maio. Então, se você está ouvindo aqui ou assistindo esse episódio logo após o lançamento, são os últimos dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Os últimos dias para fazer o processo de submissão. A gente tem o formulário de seleção, que como é um programa que exige, né, a dedicação dos profissionais, tem que estar ligado na linha que a gente atua dentro do programa. Então tem ali um processo para ver quem entra no grupo ou não, um grupo muito pequeno, muito reduzido, para a gente poder ter tempo para debate, que é o principal. E então, se você se interessou, vai se interessar pela nossa conversa aqui, tem o link na descrição do episódio. E a gente tem aí no dia 24 a primeira sessão em grupo para começar. Então não dá mais para perder tempo. Tá joia? Então vamos lá. Falando agora mais especificamente sobre o programa, eu queria ouvir de vocês o que levou vocês a buscarem alguma referência no mercado, né? Aplicar para um programa como esse e o que chamou a atenção quando vocês ouviram falar do PEP pela primeira vez, que fez o link, assim, poxa, eu tenho um desafio e eu acho que aqui eu consigo encontrar um espaço para desenvolvimento e que levou vocês a aplicarem para o programa. Então, isso que eu queria saber de vocês agora. O que levou a esse interesse e por que o PEP? No contexto, na minha situação, foi que no meu portfólio de projetos que eu estava gerenciando como responsável, né? Na realidade, assim, na adrenalina de projetos, tem projeto que vai muito bem, por outro lado, tem projeto que vai muito mal. E minha preocupação, meu estresse na época, quando eu procurei vi o GPI e depois o PEP, foi que nesse projeto que eu estava tendo dificuldade, sobretudo com o fornecedor, né? Passava aquela reunião semanal que vira um pesadelo, sabe? Vai chegando a data da reunião no dia da semana, na terça-feira já estava lá vem, né? E tem aquele livro de comunicação não violenta, a gente está fazendo o contrário, né? Batendo contrato, falando, tá atrasado. Quando faz SPI, CPI, tá tudo abaixo de 1, tá tudo ruim. E aí eu pensei, não é possível. E buscando referências para não ter que reinventar a roda, né? Eu primeiro conheci o podcast, depois o GPI, e depois foi aí que eu cheguei no PEP, né? Com o Shoma. E foi muito produtivo da parte de que em cada sessão, acho que o que eu gostei mais assim foi o compartilhamento de experiências do Shoma e também dos colegas, né, com o Wilson, com o Leonardo. E primeiro até você viu como uma terapia também, porque eu pensei, poxa, não é possível. Tem mestrado, tem MBA, tem certificação PMP, mas não tá dando certo, sabe? E aí, vendo com o Shoma e também as referências de leitura, né? How Big Things Get Done, né? Vendo os livros, e isso daí me confortou no primeiro momento. E no segundo momento, aquela comunicação muito violenta com o fornecedor, eu conversei com o Shoma, pedi assim, um conselho, né? Ele deu um case de um projeto que ele já passou, né? De assim, amenizar o conflito e pegar pela mão, às vezes, o fornecedor e trabalhar junto, porque no final o resultado é um só, né? Seja como cliente, seja como fornecedor, todo mundo quer ver o benefício, né? E aí isso daí funcionou, aplicando. Eu mudei, sabe? Às vezes tirar um óculos, tirar uma lente e botar outra, no final das contas, né? E foi um clique. Lógico, não foi um milagre que do dia para a noite tudo melhorou, mas o clima, principalmente, entre nós como cliente e o fornecedor, melhorou muito. E aí começou a avançar, lógico. Não vai performar de imediato, mas assim, o clima e a equipe também melhorou bastante depois disso, sabe? Porque estava no modo comunicação muito violenta para um modo não violento ou quase menos violenta. Né? E é isso da minha parte. Eu já tinha feito os cursos de FEL, né, com o Shoma, né, e a gente, como eu falei antes, ali eu já percebi que
que lá a gente de fato poderia compartilhar experiências, enfim, e ter esse participar, né, com outros profissionais que têm esse know-how e têm essa vontade, né, de ter esse crescimento de uma forma estruturada, né? Então foi isso que também me chamou atenção para o FEL, né? Porque a gente, o Shoma trazia, assim como nós também, a gente trouxe alguns, teve o compartilhamento de alguns artigos, né? A gente também discutiu muito o relacionamento com as partes, né? Na gestão de mudanças também, bem estruturado, assim como foi esse caso. Então, Yoshima, toda aula ele fala, me traga na próxima aula, no nosso próximo encontro, do que tu planejou, o que deu certo e o que não deu certo também. Eu não quero só o sucesso aqui, não. Vamos compartilhar vamos ver quais são os desvios que está tendo no plano, né? E ali, né? Então nesse contexto, né, a gente conseguia ver ali quem que eram a gente dava uma compartilhada, assim, quem é que decide, afinal, no teu projeto, né? Quem são os maiores players internos, né? Para entender, assim, como funciona cada ambiente, né? Então, lógico que sempre para comunicar, né? Ter aquela dentro da linguagem do executivo, né? Então, isso me chamou muito a atenção, assim, e me fez participar do plano. Assim. Excelente. Léo. Pois bem, como vocês sabem, né, eu estava no momento sem um contrato de trabalho, e é interessante que as 2 vezes que eu tive sem contrato de trabalho, eu não sei se todo mundo raciocina como eu, mas às vezes algumas pessoas, né, procuram às vezes reduzir todos os custos e tudo, e eu já começo a gastar muito com formação, não que eu não faça isso quando eu estou com contrato de trabalho, mas se eu vou ter um pouco mais de tempo, eu vou gastar esse tempo investindo na minha capacitação, na minha formação, né? Então, foi um momento de transição, eu estava sem um contrato de trabalho e quando eu vi que você, né, colocou lá o PEP, eu já tinha feito o curso FEL com você e acompanhava LinkedIn, né? E falei, poxa, uma excelente oportunidade. É uma pessoa que está uma referência no mercado, né, de gerência de projeto. Então, eu sei, né, do cargo que você ocupa, com certeza teria muita experiência e muita bagagem para compartilhar com a gente. E, além disso, ao saber que, né, que nós teríamos, né, encontros com outros profissionais e tudo, eu falei, certamente essa troca de experiência, esse relacionamento também, né, que é importante, essa rede de relacionamento aí, que seria, com certeza cresceria, como cresceu, faria bem para mim, para minha vida profissional e tudo. Então foi isso que me motivou, né? E durante o PEP, assim, foi muito bom, em que a gente, nessa troca de experiência, traz para a gente mais conhecimento e tudo, e eu vou aproveitar aí o que o Daniel falou. Acho que isso aí foi fantástico, assim, além de tudo, ainda serve como terapia. Primeiro que a gente começa, poxa, se você for, rapaz, eu não estou sozinho no mundo, porque às vezes você está dentro de uma empresa e você compartilha os seus problemas ali e tudo, mas às vezes é porque você está no mesmo ambiente. Mas quando você percebe que isso é uma coisa que acontece, as dores são parecidas do Brasil, no Pará, no Rio Grande do Sul, São Paulo e em Quebec, poxa, faz bem pra gente, a gente entende um pouco melhor, e aí é aquela história, a gente tem que ver onde a gente está e aonde a gente quer chegar, e como se adaptar para poder sofrer menos, né? Através da nossa atuação, da nossa melhoria, da nossa adaptação. Então, para mim também foi muito bom, e já que você está colocando a próxima turma aí, eu incentivo a todos aí que realmente possa tirar proveito aí e explorar o máximo show disso aí, viu? Que vale a pena.
É isso aí. E olha que importante que vocês trouxeram, né? Que a gente brincou aqui como é que é? Terapia em grupo, de trazer os problemas e tudo. Mas isso é também extremamente importante, porque até como o Daniel falou, às vezes a gente fica com aquela síndrome do impostor, né? Poxa, eu estudei para esse negócio, eu fui atrás de certificação, eu sei como é que faz e tal, eu estou passando por tanto problema, esse meu projeto aqui não está dando certo nem de um jeito nem do outro. E a gente poder abrir o coração e discutir os problemas de maneira aberta num grupo seguro e aí pegar uma orientação. E a gente sabe que vai ter projeto que vai dar super certo, como o Daniel falou, tem projeto que vai dar super certo, tem projeto que vai dar super errado, tem projeto que vai ficar no meio do caminho, mas a gente não pode também deixar se abater. Sempre tem dentro da situação alguma coisa que a gente pode melhorar e às vezes muda o jogo. Às vezes você não vai conseguir mudar o jogo e salvar aquele projeto, mas tem muito aprendizado para fazer. Tem muito também em relação ao posicionamento, que eu posso. Né, o projeto pode dar errado com todo mundo se desesperando, ou o projeto pode dar errado com a turma tentando, beleza, vamos juntar os cacos aqui, entregar o melhor que é possível, fazer a operação rodar, e no próximo a gente aprende. Porque também se ficar naquele ambiente que com certeza vocês já devem ter passado, né? Eu já passei por um projeto assim, que quando termina é um apontando o dedo para o outro e não existe responsabilidade, né? Só do outro, você sai dali sem aprender nada e ainda vai construindo inimigos pelo caminho. E no próximo projeto vai cair nos mesmos buracos. Então é também uma oportunidade importante da gente falar abertamente que o mundo não é perfeito e tentar trazer o que é dentro dos limites do que é possível naquela situação, o que dá para melhorar. Né? E sempre trazer isso como aprendizado e desenvolvimento. Muito bom. Outro ponto que vocês trouxeram, até o Wilson comentou, o fato da gente ter alguns desafios ali, alguns compromissos com cada um, né? Eu dava uma provocada, pedi para cada um ali, beleza, o que você vai fazer daqui até o próximo encontro? E no próximo encontro a gente provocava isso de novo. O que saiu, o que não saiu? E o Wilson trouxe também, né? Vamos falar também daquilo que não deu certo, porque de repente a gente consegue no próximo período melhorar. E às vezes não, cara, uma tentativa, isso aqui de fato nesse ambiente não vai funcionar por A mais B, vamos tentar uma outra saída. Mais uma vez, sempre deixando claro que o mundo não é perfeito. Então, como é que a gente se adapta àquele ambiente? Como é que era para vocês? Assim, isso fazia diferença de realmente criar um compromisso, fazer parar para pensar no projeto Eu SA, ou acaba caindo na rotina e seja o que Deus quiser? Para mim fez muito sentido, porque em paralelo aos projetos que eu estava tocando, na parte mais estratégica, plano de carreira pessoal, teve a parte de coaching com o Shoma, mas uma coisa que eu gostei também foi, tiveram 2 sessões com a Fabiana, né, e com a Renata, a Fabiana sobre LinkedIn e a Renata sobre comunicação. E eu peguei parte daquilo na parte com a Renata em comunicação não violenta, de novo, né, reforço essa parte, foi muito boa a sessão, por sinal. E com a Fabiana, em paralelo, fora da realidade de projetos, assim, de dicas sobre o LinkedIn, uma coisa que deu muito certo é que minha foto, tinha uma foto de 2014, que tirei lá no Alabama, tava naquela série em bateria, todo mundo faz fila, vai tirando aquela foto bonitinha, todo mundo de terno e gravata. E eu parei para pensar, poxa, no LinkedIn eu não sou nenhum influencer, né? Mas no LinkedIn eu via recrutador, fulano visitou seu perfil. Mas nada de contato, sabe? Só visita, visita, visita. E engraçado, a partir do momento que eu mudei minha foto e completei, meu perfil não é a referência, mas assim, adicionei informações pertinentes, né? Logo em seguida foi aí que, como eu disse no início, eu estou em transição de emprego, semana que vem eu começo um outro emprego mais na área técnica, né? Especialista em materiais refratários na Glencore. Foi aí que surgiu essa oportunidade, assim, foi meio que não foi uma coincidência, mas surgiu, eu não estava esperando, inclusive por isso, sabe? Então, além da parte técnica, acho que na parte estratégica pessoal de carreira, Daniel, em termos de carreira, o Pepe me ajudou dessa forma também, sabe? De dicas sobre LinkedIn, fazer o algoritmo trabalhar para a gente de uma forma melhor, né? Não somente mudando a propaganda, mas realmente colaborando para que a gente tenha mais alcance, né?
Então, Acho que vai ter muita gente ponto- visitando teu perfil agora. Eu vou ah, botar na tomara. descrição do episódio, né, para vocês se conectarem com todos os três, né? Importante a gente ir fortalecendo a nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai ter muita visita aí, Daniel. Assim, sejam bem-vindos a me adicionar. Shoma, com relação à sua pergunta, assim, né, se fez sentido essa questão das tarefas, né? É claro que faz, né? Porque a gente vai vivendo a vida da gente, querendo ou não, você tem todos os problemas do dia a dia, né? E a questão da gente ir ter esse compromisso, essa questão de que a gente deve estar engajado, e com certeza isso traz para a gente, né, vamos pôr entre essa obrigação aqui de estar trazendo as coisas, né, pensando nisso entre um encontro e outro, e isso mantém, né, o engajamento, como eu falei, o que faz diferença, com certeza, e contribui, lógico, para a gente estar sempre vivendo aquilo que nós estamos conversando durante esse período, né? Porque nada melhor do que você estar buscando intencionalmente lembrar daquilo que você conversou, né, no encontro, e naquilo que você vai levar para o encontro seguinte. Isso contribui para o aprendizado e para a assimilação daquilo que a gente tem conversado. Então, acho que isso foi bem positivo. Ficar no automático é uma coisa que, às vezes, de fato, o aprendizado acaba não sendo tão efetivo quanto, de fato, tu pegar, compartilhar, né? Compartilhar, falar sobre aquilo, ouvir as impressões dos outros, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim. Agora, sem dar spoiler, mas dentro do programa tem uma a gente tem uma estruturação assim que o Shoma nos passa, assim, que é onde tu quer chegar, né? Quais são as alternativas, né? Que tu pode, quais são os caminhos que tu pode fazer, né? Pode trilhar, né? E dentro desses caminhos que tu pode trilhar, tem alguns gates ali de decisão, né? O que é que tu não aceita? O que é que tu aceita fazer? Né? Pensando na tua carreira, né? Pensando nas tuas metas, né? O que é que tu pensa, o que é que tu sente, né? Sobre o caminho que tu quer seguir, né? Então, para isso, né? A definição desse plano aí, né? Tipo, pegar, discutir, e aí virou meu mantra, né? Até quando eu falo com o Shoma até já me chama assim, e aí, seguindo o plano, ele já chega. Não, gostei mesmo disso aí, porque de fato é pragmatismo. Então, sem dar spoiler, mas tem é uma estruturação muito legal, né? Com onde quer chegar, as dores que tu vai passar, mas, né, o que tu aceita, não aceita, onde tu quer chegar, tu te compromete com o quê, né? Então, isso aí. Muito legal. Esse é o nosso roadmap de desenvolvimento, que é uma ferramenta extra do PEP que eu montei. É um canvas onde você coloca como é que você se enxerga hoje, onde é que você quer chegar. E a gente usa a estrutura do FEL para fazer um planejamento de carreira. Muito bacana. E, de novo, né, quando a gente coloca os compromissos nossos, quando a gente para refletir, para escrever, isso faz uma diferença enorme do que simplesmente eu ficar naquele desejo. Você começa a ter de fato um plano, e com o plano você cria compromissos. E por mais que você não vá conseguir atingir tudo aquilo no prazo que você espera, porque às vezes as coisas de fato vão levar mais tempo, mas você está no caminho certo e começa a colher resultado. Você só realmente não vai chegar onde você quer se você desistir no meio do caminho, porque o caminho está ali. Às vezes ele é muito mais tortuoso. Tem até aquele meme que, né, o caminho do projeto, uma linha reta é no plano, e quando você vai ver, na realidade, é cheio de altos e baixos, passa por uns jacarés, passa por dentro da água e tal. Essa é a vida, mas você está indo para o lugar certo, né? Para onde de fato você quer. E saber o que a gente quer e o que a gente não quer também ajuda muita coisa. Porque às vezes a gente se distrai muito, às vezes aparecem oportunidades que você pensa assim, poxa, mas aqui eu podia explorar também, eu podia, né, de repente, mudar de área e ganhar um pouquinho a mais e tudo, mas se não é aquilo de fato que você quer para o futuro, é só
não só um desvio que vai te atrasar, como pode te jogar algumas casas para trás. E esses compromissos, de fato, fazem diferença. Esse programa aqui, que completou 4 anos, e no episódio seguinte, o episódio 200, nós estamos aqui no 199, ele começou com uma série de post-its na parede. Que eu levantei assim e dizer, bom, beleza, me deu a ideia de, então, lançar o podcast. O que eu quero com ele, qual é o tipo de mensagem que eu quero trazer, por que ele vai fazer vai trazer alguma diferença, né? Não é sentar e falar, tipo, tem que agregar para os profissionais, né? A ideia é suprir a comunidade com conteúdo. Como é que eu consigo fazer isso? Com uma qualidade que vale a pena para alguém parar e assistir, alguém parar e ouvir. E depois com toda os post-its todos ali de potenciais convidados e tudo isso eu continuo até hoje. Me dá uma ideia, alguém recomenda alguém, eu vou lá, escrevo para não esquecer, ponho na parede, já tô partindo para a terceira parede já, porque já está cheio de post-it, então tem mais milhares de episódios garantidos aí. Mas uma outra história que eu contei lá quando o programa fez 2 anos, né? O primeiro post-it que eu coloquei na parede, que eu pensei assim, se eu conseguir trazer esse cara para conversar sobre uma pegada de gestão de projetos, eu vou estar realizado, era o Amir Klink. O primeiro post-it que eu coloquei. Quando eu fui fazer entrevista com ele, eu levei o post-it, estava colado no livro que eu levei lá para ele autografar. E de novo, né? Às vezes demora um pouquinho mais de tempo, como a gente falou aqui, mas se o plano está traçado e você não desistir no meio do caminho, aquilo vai acontecer. Legal. E o que vocês, então, diriam hoje para quem está pensando aí, poxa, será que o PEP é para mim? Será que vale a pena? Qual que é o conselho para quem está aí ouvindo sobre o programa e de repente está na dúvida? Então, como eu falei aí, aproveita a oportunidade. Explora bastante do show aí. É uma oportunidade boa. Eu não sei, Choma, se é questão de tamanho da turma, né? Se você pretende fazer um pouco maior ou não, mas é uma oportunidade boa, muito boa para conhecer outros profissionais, né? E essa troca de informação com diversidade de experiência é muito enriquecedora, muito enriquecedora. Então, se depender de incentivo, pode contar com o meu incentivo. Isso aí. Tenha no meu caso aqui, eu acho que primeiramente assim, quem quer falar abertamente sobre projetos, né? Saber que não é saber que compartilhar com pessoas que também têm os mesmos valores, né? Tem essa paixão, essa pegada por gestão de projetos, né? E saber como passar por esses desafios, né? Eu entendo que é um caminho o programa. Compartilho que o payback é garantido. Uma coisa que eu gostei bastante também do Pepe, o show, uma recomendação de leitura dele, né? Porque eu sempre divido assim, o que eu sei que eu sei, que eu sei que eu não sei, e o que eu não sei que eu não sei, sabe? Então, procurando um coaching, né, um grupo de discussão, assim, ele ajuda aquela zona de não sei que não sei e aumenta a zona sei que sei, né? Expandir um pouco ou bastante a mais, né? E participando do grupo, sabe? Compartilhando as dores de projetos, né? Todo mundo tem. Então, quem trabalha com projeto, dificilmente o cara vai falar, não, tá tudo bem, tá dentro do escopo, dentro do custo, dentro do calendário, dentro do cronograma. É só o chefe que acha que tá tudo bem. Os KPIs estão todos verdes. Não sei dizer se isso é utopia, mas assim, poder compartilhar, né, as dores e ver que a gente não está sozinho foi muito bom, sabe? E assim, principalmente a parte de síndrome do impostor, né, de pensar, poxa, com certificação PMP, com diploma e tudo mais, não é possível que tem projeto ainda dando errado. Mas assim, a gente vê que na prática não depende só de conhecimento técnico, não depende só de power skill, né? Ou de conhecimento do contexto e tudo mais, né? Mas é todo um conjunto, né? Ou seja, o projeto tem que amar mesmo para fazer, senão... E o Pepe ajuda muito nessa parte, sabe? Você vê que a gente está no caminho, sabe? Legal. E até você
comentou ali de não ter problema e tudo, eu lembrei de um gerente meu falou para mim no passado assim, gente, quanto mais você sobe na hierarquia das organizações, melhor fica o mundo. Não tem problema lá em cima. Os problemas ficam tudo aqui embaixo. Ninguém comunica problema para cima, vai tirar o chefe da paz dele lá, vai botar um alvo nas costas. Então, a comunicação é cada vez melhor. O mundo lá em cima é muito bom, pena que a gente está aqui embaixo, né? E aí eu provoquei, ele falei, poxa, mas e aí quando acontece um problema grande, o projeto está atrasado e tal, como é que eles não ficam sabendo? Não, eles ficam sabendo, só que quando a notícia chega lá em cima, já está endereçado, já tem um plano de ação, o pessoal já está correndo atrás, ou seja, nada chega lá só a notícia ruim, já chega como dizendo, ó, já estamos correndo atrás, já vamos resolver. Então, essa era a provocação que ele trazia. Problema vivemos nós aqui, lá para cima está tudo certo. Mas como você falou, você está no teu projeto, é até uma piada de gestão de projetos que fala isso. Se você está no teu projeto, está tudo certo, o projeto está no prazo, está dentro do custo, presta atenção, porque alguma coisa muito errada está acontecendo e você não está enxergando. Eu não sei que não sei ainda, né? Eu não sei que não sei. Esse é o pior, né? Por exemplo, aqui no Quebec, o não sei que não sei, durante o inverno, operação, mobilização, assim, tempestade de neve, esquece, sabe? Tinha um projeto na parte externa da fábrica, né? E, assim, enquanto no Pará a gente pensa, vai chover às 15 horas aqui, de dezembro, dependendo do humor do tempo, né? Novembro até maio, esquece. Vai nevar, vai congelar. Muita coisa de parte de construção a gente tem que adiar, porque derreter o gelo para poder construir é uma coisa que no Brasil a gente não imagina, mas aqui é realidade, né? Uma torre de resfriamento congelar, como assim, sabe? Então, não sei que não sei, né? Não sabia que não sabia. Eu lembro que você mandou no grupo uma vez, né? Era um comissionamento, acho. Daí então, um funcionário num painel, numa área externa, coberto de neve e tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha, perrengue chique aqui. Quem vai para o Canadá, acho que é só passeio na neve e aurora boreal. Fazer projeto não é o mais. Não, fazer fiscalização de snowmobile, né? É. Trenó com cachorro e tal. Maravilha. E o que vocês esperam, assim, para gente encerrar, em termos de. Vocês são profissionais, já falei várias vezes aqui, que estão sempre buscando a capacitação constante, não estão satisfeitos, né, em estar no nível que vocês estão sempre buscando. O que vocês projetam para frente em relação a desafios pessoais? Mais uma vez, com aquela ideia de que a gente trazer isso cria o compromisso de continuar se desenvolvendo, né? Onde é que cada um de vocês gostaria de continuar se desenvolvendo aí nos próximos anos? Bom, compartilho uma das minhas metas, que eu acho que é também meio utópica, mas é diminuir o backlog do meu Kindle e dos livros, dos PDF que eu tenho baixado aqui. Ainda? Não acaba, não. Quando eu acho que vai diminuir um, surge mais 10, assim, sabe? E, assim, aquele espírito de melhoria contínua, né? Eu não preciso ler o livro completo, mas, assim, às vezes é um capítulo, uma linha que dá aquele... engatilha, né? Aquele faz a gente pensar e mudar ou achar uma solução para alguma coisa que a gente não estava achando, por exemplo, né? E depois do PEP, ainda tenho outras áreas a melhorar, né? Nessa mudança de carreira, estou voltando para a área técnica, mais materiais, mas não vou deixar a vida de projetos. Só não vou estar tempo integral nela, né? Mas, assim, agora é novo emprego, assim, mais ou menos nova vida, né? Estou ansioso para entregar resultado o quanto antes nessa nova área, né? Esse é o desafio agora para mim. Maravilha, tenho certeza que vai ter muito sucesso. Obrigado. Ô, Shoma, bom, dizem que para ficar realizado ele tem que ter filho, tem que plantar árvore, escrever livro, né? Eu, graças a Deus, já tive, né, uma filha, um filho, já plantei muita árvore, que atrás está meu pomar, e já escrevi meu livro, né? Que até acho que você já leu aí também. Já. Mas no que diz respeito. Tá no backlog ainda. Mas no que diz respeito à gestão de projeto, ainda tem muito que aprender, né? E nesse momento que eu estou vivendo agora, assim, eu estou empolgado, sabe? Porque eu estou muito satisfeito de estar trabalhando numa área que
é interessante porque as conversas às vezes são assim, não, porque em 2050 e tal, vai ter que zerar não sei o quê. Eu falei assim, ó, que bacana, 2050, né? Então, a gente está falando uma coisa que já é realidade no momento, já tem muita coisa acontecendo, né, nesses combustíveis aí do futuro. Essas empresas todas estão, né, as gigantes todas aí, estão preocupadas com isso, inclusive quem é de petróleo, como a Petrobras está investindo nisso. Então, assim, para mim isso está sendo fantástico, sabe? Então, no momento, o que eu tenho procurado muito é isso, aprender muito. Tem muito que aprender agora nessa área, né? Tanto tecnicamente, ter conhecimento mesmo, né? De como é que se produz esses biocombustíveis, o hidrogênio verde, né? O hidrogênio renovável. Agora, inclusive, eu estou olhando aí, tem agora eu não vou lembrar aqui, é uma espécie de uma feira que vai acontecer no Rio de Janeiro sobre produção de hidrogênio renovável. Agora acho que é junho, então já estou olhando, vendo a possibilidade de participar, porque com certeza vai ser muito enriquecedor para mim. Então, assim, eu estou num momento de gestão de projeto muito bacana, trabalhando numa empresa que segue realmente o FEL. Eu tô satisfeito de poder ver isso acontecer, né? Porque até então era difícil, mas tá sendo assim fantástico, sabe? Muito bom. E com certeza eu tenho certeza absoluta que eu estou aprendendo muito, estou podendo contribuir, né, com a minha experiência também, mas só isso aí já está sendo excelente para mim e eu espero progredir muito aí como profissional. Que bom, tenho certeza que vai ser uma jornada incrível, né? E é toda uma fronteira de projetos que está começando agora e que vai se tornar muito grande, muito rápido, com várias oportunidades. No meu caso é seguir, né, trabalhando, me consolidando na carreira de gestão de projetos, né, seguindo o plano, assim, com uma visão de futuro, assim, contribuir, né, para a comunidade de gestão de projetos, trocar experiências, né, compartilhar ferramentas. Isso daí eu acho que enriquecendo, né, a nossa comunidade, eu acho que o nosso trabalho, e o nosso ambiente, né, ele se desenvolve, né, e é bom para todo mundo. Vai ter menos comunicação violenta, inclusive, na minha visão. É isso. Esperamos. Segue o plano, Segue o né? plano. Segue o plano, que o plano é bom. Muito bom. Wilson, Leonardo, Daniel, muito obrigado pela participação aqui no Capital Projects Podcast e trazendo a experiência de vocês com o Programa de Excelência em Projetos, o PEP. Nós que agradecemos. Obrigado, Choma. Obrigado, Wilson, Leonardo. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigado a pessoal. todos. Olha só, pessoal, que bacana a gente poder bater um papo com profissionais tão experientes e que passaram por diversas indústrias, por diversos desafios, mas que trazem aqui vários pontos em comum, como a gente foi destacando ao longo do episódio. Busca por capacitação constante, a visão de que o desenvolvimento de carreira depende do esforço de cada um, que a empresa não vai nos puxar pela mão e fazer tudo o que precisa, a gente tem que correr atrás e que isso faz com que a gente se desenvolva cada vez mais, que a gente enxergue que tem, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente não sabe, mais consegue se ajustar, né? Trazer esses conhecimentos em prol dos nossos projetos e ir de maneira segura fazendo aquilo que é o mais adequado para aquele contexto de cada um, pelo nível de maturidade do projeto, pelo nível de maturidade da empresa, enxergar que nem tudo é um mundo perfeito e que está tudo bem se eu conseguir, né, cuidar dos pontos mais estratégicos do projeto, cuidar da comunicação e das interfaces e melhorar para uma próxima oportunidade. A gente ter a chance dentro do programa, como foi, de trocar essas experiências de maneira aberta, de maneira muito clara, e ter um plano de desenvolvimento muito também pragmático, prático, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e continuar na nossa caminhada, só que de maneira mais acelerada. E também trazendo a segurança desse direcionamento, de entender, não, eu estou apanhando no momento, as coisas não estão saindo como eu gostaria, mas eu estou no caminho certo. De repente, alguns ajustes vão fazer muita diferença e eu não vou desanimar, achando que, poxa, sou eu só que não sei fazer. É o mundo inteiro que está em cima das minhas costas aí com o projeto que eu estou
liderando ou que eu estou participando. A nossa carreira ela pode ser muito solitária às vezes, tem muita pressão, o desafio é constante, como a gente falou, e a gente não consegue viver fora disso, então a gente sai de um projeto, entra no outro, mas a gente consegue investir no desenvolvimento para acelerar esses passos e com muito mais segurança, que deixa a gente mais assertivo, mais preciso nas nossas escolhas. Se você se identificou com aquilo que foi trazido aqui, aquilo que foi discutido, eu lembro mais uma vez, o Programa de Excelência em Projetos, a primeira turma de 2025, está aberta, começa agora no 24 de maio, então um pouco tempo depois da publicação desse episódio. Não perca tempo, se você se interessou, a gente tem um formulário de aplicação, onde a gente faz uma seleção, porque o grupo ele é bastante pequeno para dar tempo de a gente trazer várias discussões, e a gente precisa ver se está adequado ao momento de carreira de cada um. Então, preenche o formulário que eu vou deixar aqui na descrição, a gente entra em contato, faz uma primeira conversa, se tudo der certo, dia 24 de maio você está começando com a gente aqui, uma jornada como os 3 grandes profissionais contaram para nós aqui como é que foi a experiência deles. Para mim foi uma honra poder bater esse papo, né? Porque são profissionais que eu quero estar sempre perto, por esse drive de estar sempre buscando melhoria, é junto com essa turma que a gente quer andar, e eu, mais uma vez, sou muito honrado de poder ter contado com eles na turma de fundadores do PEP no ano passado. Mais informações, então, entre em contato, nosso time fala com você. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio e que está acompanhando a jornada do Capital Projects Podcast, o episódio 199. Se você quer que esse programa continue trazendo de forma gratuita tanta informação na área de gestão de projetos, projetos de capital, metodologia FEL, eu lembro vocês que a gente tem o programa de apoio lá no Catarse. É esse programa que mantém o programa rodando depois de 4 anos, com a contribuição voluntária dos membros. A gente tem planos aí a partir de R$5 por mês. Dependendo do plano, você pode ganhar uma caneca exclusiva aqui do canal, pode ganhar uma camisa polo, como essa que eu estou usando. Então, apoie lá o Capital Projects Podcast para que a gente possa se manter aqui no ar. E eu agradeço aqui aos membros que contribuem há tanto tempo para que o programa continue, e convido você a assistir o programa, né, o próximo, você que já assistiu agora esse 199, o 200 é muito especial também, trazendo provocações bem interessantes com uma das maiores autoridades do mundo sobre projeto de capital, sobre mega projetos. Eu tenho certeza que você também vai curtir essa conversa, tá joia? Então, espero você no próximo episódio do Capital Projects Podcast. Vamos juntos?